Pessoal, boa noite, tudo bem? Eu vou demonstrar aqui para vocês alguns aplicativos que eu criei usando JavaScript e usando Bootstrap, tá? Alguns aplicativos, deixa eu escolher aqui. Eu vou começar pela tabuada. Deixa eu abrir aquele aqui no navegador aqui, vou voltar para cá. Por exemplo, se eu escolho uma operação de soma e eu coloco, por exemplo, 12 e eu coloco para calcular, ele vai me dar esse resultado aqui, a tabuada de 12, de soma. Se eu escolho a operação de multiplicação e eu coloco calcular, ele vai me dar isso aqui. Vamos para outro exemplo. Vou colocar aqui 124, por exemplo. Aí eu coloco a operação de soma, ele vai me dar isso aqui. Se eu coloco a operação de multiplicação, ele me dará isso aqui, tá bom? Aqui é um dos aplicativos que eu criei usando JavaScript e Bootstrap. Vamos para outro. Vamos aqui calcular o polinômio. Vocês lembram do polinômio lá do ensino médio. Se eu coloco, por exemplo, eu vou colocar aqui x menos y elevado à terceira potência. Se eu colocar calcular, ele vai me dar isso aqui, ó. Agora eu vou colocar bem aqui outro exemplo aqui. Vou colocar x mais a elevado a quadrado. Vai me dar isso aqui, ó. Certo? Vai dar isso aqui. Agora vamos para outro aplicativo que eu criei também. O de fazer o cálculo do quadrado mágico. Ver se isso aqui funciona. Eu lembro que eu fiz. Deixa eu ver aqui. Quadrado mágico. Olha só. O quadrado mágico, a soma das linhas, das colunas diagonais tem que ser igual a 15. E se eu coloco bem aqui por exemplo, 5. Eu coloco aqui um bem aqui. Aí eu coloco um 8 aqui. Coloco um 6. Aí eu coloco um 4. Coloco um 9 aqui. Coloco um 7. Não, coloco um 7, Um 7. Coloco um 2. E coloco um 3. Ele vai dizer que a questão está errada, ó. Então, quando você não acertar o quadrado mágico, ele não vai te dar a resposta certa, tá bom? Aí, outro aplicativo que eu criei também foi de fazer a conversão de temperatura. Vocês lembram lá de física, lá no ensino médio também. Por exemplo, se eu tenho 25 graus Celsius, se eu quero converter para Kelvin, ele vai me dar esse resultado. Se eu quero converter isso aqui para Fahrenheit, ele me dará esse resultado. Agora vamos aqui, se eu tenho 12,5 graus Kelvin, ver se é Kelvin mesmo. Kelvin. Vou colocar 12,5 graus Kelvin. Se eu quero converter para Celsius, vai me dar isso aqui. Se eu quero converter para Fahrenheit, ele me dará isso aqui. Tá bom? E o último que eu vou mostrar para vocês, que são vários que eu fiz, é o de fazer o cálculo da equação de segundo grau. Por exemplo, se eu coloco, por exemplo, aqui, eu coloco menos 2, aí eu coloco aqui 5x, e eu coloco aqui menos 4, e eu coloco para calcular, ele vai me dar a raiz de delta, vai me dizer que a equação não possui raízes reais, o grafo da equação tem a concavidade voltada para baixo, e as coordenadas do ponto de máximo são 5 e menos 3,5. Vou escolher agora o número positivo agora. Vou colocar bem aqui um 8 aqui. E vou colocar aqui um menos 3. Aí vou voltar para calcular aqui. Vou colocar um bem aqui. Vamos ver o que vai dar aqui. Olha aí, deu negativo de novo. Deixa eu colocar um 2. Ver se vai dar. Vou colocar aqui menos 8 aqui. Pronto. Calcular agora. Ele deu uma raiz igual a 36. Ó. Ficou x ao quadrado mais 2x menos 8. A equação possui duas raízes reais distintas. As raízes da equação são 2 e menos 4.
O gráfico da equação tem a concavidade voltada para cima. E as coordenadas do ponto de máximo são -1 e -9, tá bom? Então, isso aqui são alguns aplicativos que eu criei usando Bootstrap e usando o JavaScript, tá?